Amém e amém. Como os irmãos sabem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maturidade ou amadurecimento. É interessante, irmãos, que às vezes lá em casa nós compramos, por exemplo, algumas palmas de banana. E algumas bananas são raras, é raro isso acontecer, mas acontece. E algumas palmas de banana passam 7 dias, passam 15 dias, passam um mês, já passou até mais de um mês. E do jeito que elas chegam verde da feira, elas não amadurecem, elas permanecem dessa maneira até ser descartada. Esse exemplo simplório que eu estou dando aqui aos irmãos tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui nessa noite. Por quê? Porque hoje nós iremos falar de amadurecimento. Há pessoas que vivem nos nossos arraiais, mas não amadurecem. Eles não conseguem, irmão, sair do estado inicial. Eles não deixam de beber o leite espiritual ralinho sempre. Eles sempre estão no beabá. Eles sempre estão no jardim da infância. Eles não progridem. E você poderia me fazer uma pergunta nessa noite: por quê? Eu vou já lhe responder. Mas se você atentou para esses versos que nós acabamos de ler aqui nessa noite, eu diria que a palavra-chave desses versículos é confirmar, ou na minha versão, fortalecer. E daí vem a pergunta que cabe para a gente entrar no texto dessa noite. Que pergunta? Como ajudar alguém a amadurecer? Ou sendo mais preciso nessa noite, como ajudar pessoas a se firmarem? Como isso pode acontecer? E me parece que esse texto lança luz sobre esse assunto que nós vamos discorrer aqui nessa noite. Por favor, vá para o verso 1. Paulo inicia o capítulo 3 dizendo: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Por isso o quê? A gente pode fazer essa pergunta aqui. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você: como ajudar alguém a amadurecer? Sabe o que é? Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode dar o nosso melhor. Dê o seu melhor. Se você quer contribuir com a vida espiritual de alguém, dê o seu melhor. Eu poderia dizer também o seguinte: seja zeloso com aquilo que Deus lhe concedeu, com o dom que Deus lhe concedeu. Seja zeloso, faça da melhor maneira possível. E por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante que no verso 1, vocês devem lembrar que Paulo saiu às pressas de Tessalônica, por causa da implacável perseguição e agitação social provocada por judeus e gentios naquele lugar. Ele teve que sair às pressas de uma igreja que ele fundou em 3 sábados. Alguns comentaristas pensam que Paulo passou algo em torno de 45 dias em Tessalônica e foi embora para Bereia. Então ele saiu dali, mas ele saiu preocupado. É como se Paulo tivesse deixado corporalmente aquele lugar, fisicamente ele não estava mais ali, mas o coração de Paulo estava ali. Na mente desse homem, uma pergunta ecoava dia e noite: como a igreja se encontra espiritualmente? Isso me chamou muito a atenção, e por isso ele diz: por isso, ou seja, pelo estado espiritual deles, eu não pude ter paz, eu não pude esperar mais, né? E eu achei por bem ficar sozinho em Atenas, talvez ele e Silas. Alguns comentaristas já acham que ele ficou literalmente só. Outros pensam que Silas continuou com ele, mas ele ficou abandonado, por assim dizer, sem a presença de Timóteo. E uma coisa me chama a atenção aqui: quando alguém pergunta a você, por que você faltou o culto, você acha que isso não é zelo? Quando alguém pergunta a você acerca de como estão as suas atividades devocionais, por exemplo, alguém que chega para você e diz: você está lendo a Bíblia? Você tem momento de oração ainda? Quando alguém no particular chega para você e diz: eu tenho notado que você está mal espiritualmente. Às vezes a gente se irrita com essa pessoa,
Mas eu gostaria de lhe dizer que você não deveria, porque essa pessoa está demonstrando cuidado por você. Veja que Paulo estava longe daqueles irmãos, mas aqueles irmãos ainda estavam no coração. Ele se preocupava com a vida espiritual daqueles irmãos, né? E isso é zelo, isso é ser cuidadoso. Olha o verso 2, ele diz o seguinte, olha: e enviar, né, ele ficou sozinho, e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. O que me chama a atenção aqui, Paulo não podia ir, mas ele podia ajudar. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Você percebe que Paulo tinha uma desculpa humanamente perfeita, se quisesse, para não fazer isso? Porque ele disse: eu fui praticamente enxortado de Tessalônica. Aquela cidade, ela não me ama tanto, eu vou deixar outra pessoa tomar a frente daquela igreja. Ele tinha uma desculpa humanamente, irmãos, muito, digamos assim, que dava muito alicerce para ele abandonar aquela igreja, mas ele não o fez. Interessante que certo comentarista, ele diz o seguinte, olha: alguém já disse que Paulo era como uma vela, ele brilhou com a mesma intensidade enquanto ele viveu. Ele não podia ir, mas ele enviou o que ele tinha de melhor. Interessante que muitas vezes a gente sempre dá o resto para a obra missionária, para a igreja, para o nosso ministério. É o pior tempo, é a pior oferta, né? Nós não temos tempo para determinadas coisas, nós priorizamos outras coisas em detrimento do nosso ministério, em detrimento da igreja. O nosso melhor tempo, o nosso melhor do nosso intelecto, o melhor da nossa juventude, às vezes da nossa idade. É tanto que eu escuto muitas pessoas dizer: quando eu ficar velho eu vou resolver ser crente, quando eu me aposentar finalmente eu vou assumir alguma coisa na igreja. Interessante que Paulo não era assim. Ele enviou o melhor que ele tinha. Quem? Olha como ele diz no verso 2, eu enviei o nosso irmão, quem? Timóteo. O que chama a atenção aqui é que antes de Paulo falar dos dons de Timóteo, Paulo fala do seu caráter. Ele chama Timóteo de irmão. O que significa isso? De um companheiro crente. Ele mandou para Tessalônica alguém salvo. Ele mandou para Tessalônica uma pessoa convertida pela graça soberana de Deus. Ele não mandou o que ele tinha de pior, o resto. Aquela pessoa mais problemática da sua equipe, se é que tinha, aquela pessoa que dava mais trabalho, ele não mandou não. Ele mandou o que ele tinha de melhor: um companheiro crente, uma pessoa salva, uma pessoa convertida pela graça de Deus. E você me perguntaria: por que isso é importante? Eu tenho uma resposta para você. Sabe por quê? Porque nós não podemos compartilhar com os outros aquilo que nós não temos. Nós não podemos. Por que isso é importante, pastor? Porque nós não podemos conduzir o povo de Deus a uma experiência profunda com Deus quando nós mesmos não temos intimidades com o Senhor. Eu fui pregar em um determinado lugar aqui, e ao ministrar, estava cantando um ministério de louvor muito famoso aqui da nossa cidade. E quando eles terminaram de cantar, todos sem exceção foram para as redes sociais. A pessoa que estava atrás dele me disse: pastor, eu estou pregando, e eles no YouTube, eles no Instagram, todos sem exceção. Eu sou sincero a você, eu não me sento mais para escutar eles, porque nós não podemos compartilhar aquilo que nós não temos. Isso é muito sério. Há pessoas pregando, há pessoas louvando, há pessoas ensinando e não são convertidas. Mas Paulo enviou o seu melhor, o nosso irmão Timóteo. Mas não só isso, olha o que ele diz mais: ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Veja como Paulo era seletivo e gostava de priorizar, né, o que Deus colocou nas suas mãos. Ele manda um homem crente, um irmão,
mas ele manda também um ministro de Deus. Interessante que essa palavra ministro, ela deriva da palavra diáconos, que significa servo. Aonde Paulo mandava, Timóteo ia. Timóteo ia para Tessalônica, Timóteo foi para Corinto, está lá em 1 Coríntios 16:10. Paulo mandava Timóteo para Filipos, ele ia, Filipenses 2, do 19 ao 23. E eu me fazia uma pergunta quando eu lia isso aqui: o que nos atrai? Será que é o prestígio? Será que o que nos atrai são os aplausos? São os elogios? É alguém nos marcar no Instagram e bater palminhas para nós? Será que é essa a nossa motivação? Né? Veja bem uma coisa interessante aqui: onde quer que a providência de Deus nos coloque, nós devemos desejar e tentarmos ser úteis. Quando não podemos fazer o bem que nós queremos, nós devemos estar prontos a fazer o bem que nós podemos. O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Se você não puder fazer o bem que deseja, faça o bem que você pode, mas faça. Isso é interessante demais. Como Deus tem colocado talentos aqui no Médici, como Deus, irmãos, tem dado dons a pessoas aqui no Mestre. E tem pessoas aqui com dom de misericórdia incrível, e está desenvolvendo, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Mas a minha oração, o meu desejo é que aquilo que Deus colocou na sua mão, você faça da melhor maneira possível. Existe um número incontável de pessoas, irmãos, querendo ser pastor, querendo ensinar no seminário. Não há nada de errado com isso, mas às vezes Deus pega essas pessoas e conduz a outros rumos, a outros lugares. Por exemplo, para trabalhar com morador de rua, para ser capelão ou capelã. E qual é o problema disso? Não há problema algum. Então nessa noite talvez você saia daqui com essa pergunta: Deus, Tu queres me usar onde? Qual é o meu dom, Senhor? Qual é o meu talento? Me diz, Senhor. Eu gostaria de lhe dar uma dica: é aquilo que você faz melhor, é aquilo que você faz com prazer, é aquilo que quando você faz, irmão, você se sente realizado e sabe que Deus lhe designou para aquilo. Timóteo era um ministro de Deus, ele era um servo. E há uma coisa interessante sobre o servo: o servo, ele não escolhe tarefas, o servo faz a tarefa que está diante dele. E mais, olha o que ele ainda diz ainda no verso número 2. Vou ler todo o verso. Enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, com qual finalidade? Para fortalecer e animá-los na fé. O que me chama a atenção aqui, que Paulo mandou para ali o tipo de pessoa que na hora da dificuldade, que na hora da imaturidade, que na hora da dificuldade, muitas vezes da falta de discernimento intelectual da igreja, esse homem aparecia para fortalecer, para exortar. O que me chama a atenção aqui é que eu e você, nós temos que ser pessoas que ajudem as outras a se firmarem. Nós temos que ajudar, irmãos, as pessoas a se firmarem na igreja, mesmo com problema. Mas não só isso, mesmo diante das dificuldades que a igreja de Tessalônica estava passando, aquele homem animava, ele era um encorajador, ele era um amigo. Sabe a coisa mais triste do mundo? É você chegar numa reunião como essa e você ir conversar com determinada pessoa. Eu não estou dizendo que aqui tem, irmãos, entenda por favor, que só vê defeito. Ela está congregando aqui há 15, 20, 30 anos, mas parece que não tem nada de bom acontecendo. Nós nos reunimos numa latada. A gente não tinha dinheiro aqui para comprar um papel ofício, e vocês sabem que é verdade. Deus proporcionou tudo isso, e ainda pessoas dizem o seguinte: a gente não fez nada, essa igreja não anda, essa igreja não caminha, é só problema. É triste esse tipo de gente, irmãos. Ele nunca pergunta assim, né? Ele nunca vê o que é bom, ele nunca ressalta o que é bom, mas sempre ele elenca os defeitos. Timóteo não era esse tipo de pessoa. Ele animava,
ele fortalecia. Interessante, né? Me permita um parênteses aqui. Na última oportunidade que o pastor Eude pregou aqui, ele disse que, e graças a Deus que ele ainda permanece vivo, ele disse o seguinte, ele disse que não sabia onde estava se não fosse o Evangelho. Eu também. Quero lhe dar um conselho aqui. Seria muito bom que a gente que não gosta de fortalecer os outros, que quem não gosta de encorajar os outros, você fizesse essa reflexão: aonde você estava agora, se não fosse o Evangelho? Onde nós estaríamos nesse exato momento, se essa mensagem não tivesse nos alcançado? Se a comunidade onde nós reunimos com problemas, com dificuldades, com desafios, é verdade, não tivesse, irmãos, nos ajudado, nos fortalecido, não tivesse aqui, aonde nós estaríamos? Faça essa pergunta a você aqui. Interessante, hoje eu recebi um vídeo de um jovem de Moçambique. E esse jovem, ele mostrando a realidade do que é morar no Moçambique. E ele, juntamente com o irmão dele, ele juntou 35 ratoeiras, colocou numa mata que ele morava, 6 horas da tarde, e no outro dia de 5 da manhã, eles foram buscar, né, o que eles tentaram colher nessas 35 ratoeiras, e caíram 11 ratos. E ele diz: aqui vai ser o almoço da gente. Muitas pessoas em Moçambique, não todas, comem ratos. Os que conseguem pegar, por exemplo, 35 ratos, ele dizia: se nós conseguirmos, a gente vai comer 15 e vai vender o restante. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. O que você jantou hoje? Você é grato a Deus por isso? Você é grato pela família que você tem? Você é grato pelo que o Evangelho está fazendo na sua vida? Encoraje as pessoas a permanecerem, a se firmarem. Encoraje as pessoas, irmãos, a permanecerem no nosso rebanho, no rebanho do Senhor. Verso 3 ao verso 5. Olha o que ele diz: a fim de que ninguém se inquiete, né? Timóteo foi com esse intuito até aquela igreja. Ele tinha que fortalecer, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Deixe-me dizer algo aqui para você. Nós temos que fortalecer os outros, dar o melhor aos outros, mas nós temos aqui no verso 3 ao verso 5 de aprender com as dificuldades. Porque as pulgas tinham um propósito. E em Tessalônica, porque as tribulações? O que me chama a atenção aqui no verso 3 é que Paulo diz que ia haver tribulações. Interessante que isso estava inquietando a igreja, isso estava perturbando a igreja. E que tribulações eram essas? Por exemplo, boatos e mentiras acerca de Paulo. As pessoas diziam que ele era um impostor, que na realidade ele era um mercenário, que ele tinha abandonado aquela igreja e não voltava, ou seja, que Paulo não gostava deles. A outra tribulação, a oposição à fé dos tessalonicenses, e até a agressão física, está lá em Atos capítulo 17, versos 5 e verso 6. Olhe para o verso 3, por gentileza, irmãos. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que foram designados para isso. O que é que ele está dizendo aqui? Que as tribulações na nossa vida faz parte da agenda de Deus para conosco. Nós seremos, irmãos, nós passaremos por momentos difíceis, nós passaremos por momentos de extrema dificuldade, né? E por que Deus faz isso? Para que Deus faz isso?
Interessante, olha, quando a igreja deixa de olhar a vida na perspectiva de Deus, ela começa a ficar inquieta, ela começa a ficar perturbada, ela começa a desanimar nas tribulações. Interessante que esse verbo inquietar, que está aí nessa passagem, ela vem do grego sainomai, que significa lisonjear, bajular, né? No nosso vocabulário isso não é muito comum, perturbar bajulando, mas no contexto aqui era exatamente isso que Paulo estava dizendo. O verbo é único, né? Nessa passagem, sainomai, ou seja, adular, bajular alguém. Qual era o perigo que Paulo estava vendo dentro daquela igreja? É que o próprio inimigo, o próprio adversário, o próprio Satanás estava usando pessoas a fim de desviar alguns crentes daquela igreja. E meus irmãos, pense comigo o seguinte: você poderia perguntar, pastor, como? Satanás sempre vai sugerir que é impossível você amar a Deus e não ter dinheiro. Satanás sempre vai se sugerir que é impossível você ser crente e ser doente. Satanás sempre vai sugerir que é impossível ser crente e não ser famoso. Você quer uma base bíblica para isso que eu estou dizendo? Será que essa não foi a tática que ele usou para tentar derrubar Jó? Será que essa não foi a tática que ele usou, ou seja, a lisonja, a bajulação, que derrubou Eva? O que foi que ele disse a Eva? Coma do fruto proibido, você vai ser igual a Deus. E quantas vezes, irmãos, essa mesma voz não vem para nós? Quantas vezes Satanás não diz a mim e a você que a gente merecia uma família melhor, que a gente merecia ter um cônjuge melhor, que a gente merecia um casamento mais abençoado, um emprego melhor. Quantos crentes, a gente tem um número exorbitante no nosso país, até deu uma queda, né? Creio que agora vai piorar. Um número exorbitante de desempregados no nosso país. Se você está empregado, está reclamando por quê, meu irmão? Hoje chegou lá em casa, a minha casa, um casal muito jovem, talvez um casal que tenha ele 22 anos, ela não tem mais do que 20, com 3 filhinhos, um bebê num carrinho, irmão, reciclando lixo, sujo, irmãos, maltrapilho, sabe? É verdade, suando, querendo ganhar a vida honestamente, está entendendo? Eu digo, Deus, pregar o evangelho para uma pessoa dessa, é possível? Sim, é possível. Ele pode ser filho de Deus? Sim, pode ser filho de Deus, porque não se mede o amor de Deus por bens, não se mede o amor de Deus por saúde, não se mede o amor de Deus por fama, não se mede o amor de Deus por conta bancária, mas se mede o amor de Deus por Ele estar preocupado com a nossa eternidade, a ponto de nos chamar de uma forma que a gente não pode, irmãos, negar esse chamado. Veja que coisa interessante. Quantas vezes o diabo não vem na minha mente e diz isso? Tu merecia uma igreja melhor, tu merecia morar num lugar melhor, sabe? Porque tu fosse ser pastor. Ele diz isso de forma audível, principalmente quando eu passo 4 dias sem dormir. Você sabe o que é passar 4 dias sem dormir? Eu não desejo a ninguém isso, a ninguém. É a pior experiência do mundo. E eu via, eu não sei quem foi que disse aqui, né? Não lembro que disse aqui. Disse, olha, quando você estiver sem dormir, fale, não conte ovelhas, né? Fale com o pastor. Quem foi que disse? Silvio. Não conte, o diácono Silvio, não conte ovelhas, fale com o seu pastor. Eu conto ovelha, eu conto bode, eu falo com o pastor, eu brigo com o pastor, eu arengo com o pastor e não durmo. E às vezes eu fico perguntando a Deus por quê. Como Janeiro disse,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe como trabalhar através da nossa vida. Deus sabe como trabalhar em nós. Eu não sei o porquê, mas Deus o sabe. Olha, tem um salmo que muito fala ao meu coração. Salmo 119, verso 71, não precisa abrir. Davi diz o seguinte: foi-me bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Davi disse o seguinte: só quando eu passei por um momento de tribulação, eu entendi o que Deus tinha na minha vida. Eu entendi o que Deus queria comigo. O que é que eu quero dizer aqui como conclusão desse verso de número 3? Que Deus usa as tribulações para nos purificar, para nos humilhar, para reconhecermos a nossa pequenez, e eu provo a você com isso. É interessante, eu não sei com os irmãos que pregam aqui, eu não sei qual a sua experiência, né? Muitas vezes eu escrevo alguma coisa aqui que Deus me falou, e quando eu chego em casa, eu acho que aquilo que eu vou falar vai bombar. E quando eu chego em casa, eu esqueci de falar o que eu tinha escrito. E eu fico mordido. Digo, rapaz, por que eu não falei isso? Né? Por que eu não falei isso? E Deus diz, é para te humilhar. É para de vez em quando tu entender que tu depende de mim. Né? Interessante que isso é muito nítido em 2 Coríntios capítulo 12. Quando Paulo diz que conhecia alguém que há 14 anos foi arrebatado ao céu. Ele disse, se no corpo eu não sei, se fora dele eu não sei, eu sei que ele foi lá, né? E viu coisas inefáveis. Eu não sei como descrever, Paulo disse, mas quando Paulo voltou, o Paulão que foi no céu, Deus colocou nele o quê? Um espinho na carne, mensageiro de Satanás, com a finalidade de que ele não se ensoberbecesse. Qual é o seu? Verso 3 diz isso, né? Ei, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que foram designados para isso. Bem-vindo ao sofrimento. Bem-vindo ao sofrimento. Verso 4 e verso 5. Olha o que o texto nos diz. Pois quando ainda estávamos com vocês, verso 5, né? Foi por isso que, quando não me sendo possível, verso 4, perdão. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Irmãos, eu fiquei tão alegre, porque quando eu li esse texto, eu vi que Paulo, apesar de ser o homem que era, tinha uma ansiedadezinha. Ele não era tão calmo como parecia, não. Ele estava preocupado de como a igreja de Tessalônica estava, e aquilo inquietou ele, a ponto dele não sossegar enquanto ele não recebesse notícias de lá. E por que da preocupação? Não só pelas tribulações, mas primeiro, Paulo acreditava na existência do diabo. Olhe para o verso 5. Ele chama ele de o tentador. Para ele, ele era um ser real. Ele existe na realidade. E mais, presta atenção nisso aqui. Ele sempre lutará para que você peque. E depois ele vai lhe acusar disso. Não só foi com a igreja de Tessalônica, é com a do Médici também. Principalmente nos momentos difíceis. Para Paulo, o diabo era um ser real. E o grito do tentador dentro daquela igreja, sabe o que era? Volte para o paganismo. Voltem a adorar Zeus. Porque desde que vocês abraçaram a cruz desse tal de Cristo, as coisas estão dando errada para vocês. Será que essa voz não é ainda contemporânea? Será que a gente não escuta isso vez por outra? Você já ouviu essa voz? A voz que tenta nos levar à nostalgia. Interessante, irmãos, que em Números 11, não precisa abrir, verso 5 e verso 6, olha bem. Olha o que o povo de Deus diz. No Egito,
nós comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. Você já viu escravo comer alguma coisa de graça? Eles continuam a dizer o seguinte: e que saudade nós temos dos pepinos, dos melões, das verduras, da cebola, dos alhos, mas agora acabaram as nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. Irmão, eu até dava razão a ele se ele dissesse: ah, que saudade do doce de leite com queijo de manteiga, ah, que saudade de delícia de abacaxi, ah, que saudade de contrafilé, de picanha. Mas saudade de alho, saudade de cebola, saudade de melões e de pepino, hein? E o que significa isso? Ah, que saudade do mundo. Interessante, eu creio assim, que quando Deus passou aquele povo pelo Mar Vermelho, e Faraó vinha atrás dele chamando: volte e retorne. Se Deus não fechasse aquele mar, muitos retornariam. Aquele mar representa a graça de Deus. Eu gostaria de dizer algo para você aqui: você não recebeu um psiu, você recebeu um chamado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória seja dada ao nosso Deus por isso. Não deixe que o tentador coloque no teu coração que você não é amado, que você não é filho. Nós somos amados sim, nós somos filhos sim. E como Ele se preocupa conosco, a ponto de falar conosco todos os dias. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus por isso. Ai, Deus. Versos 6 a 8. Primeiro ponto. Vamos recapitular. Você precisa sempre dar o melhor. Você precisa ser zeloso. Segundo, você precisa ajudar as pessoas a aprender nas tribulações. Terceiro ponto, você precisa ser consolado. Verso 6 ao verso 8, vamos ler. Diz assim, olha: agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Todos nós, inclusive o apóstolo Paulo, temos os pés de barro. Ninguém é uma rocha, ninguém consegue ser uma rocha de granito inabalável. O apóstolo estava se perturbando com o que, irmãos? Com o que o diabo podia fazer de estrago em Tessalônica. Só descansou quando viu Timóteo com o relatório positivo acerca daquela igreja. Presta atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite. Nenhum de nós sobreviveremos na vida cristã só recebendo má notícia. Não. Todos nós precisamos ser consolados. É muito ruim, irmão, só ouvir pessoas que ressaltam os problemas e nunca jamais os fatos positivos, as coisas boas, mesmo que elas estejam acontecendo. Eu vou afirmar algo aqui, parece doidice, mas é verdade. Talvez exista pessoas aqui vivenciando um momento de tribulação, de dificuldade na sua vida. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Há coisas boas acontecendo e você não está percebendo. Eu posso lhe dar um exemplo? Noemi saiu de Belém, foi para Moabe, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, mas ela voltou com quem? Com Ruth, que a palavra de Deus diz que era melhor do que 10 filhos. Ela ficou tão amargurada naquele lugar que de agradável, que significa Noemi, os irmãos sabem disso, né? Ela trocou o nome por amargurada. Não me chame Noemi, me chame amargurada.
Havia coisas boas acontecendo na vida de Noemi, mas Noemi não via. Muitas vezes nós estamos no epicentro de uma dificuldade, de um terremoto, vivendo momentos de extrema dificuldade, mas há coisas boas acontecendo e a gente não percebe, a gente não está vendo. Deus está fazendo algo bom conosco, muitas vezes nos colocando de joelho, nos colocando a orar, nos colocando a buscar mais a presença de Deus. Irmãos, há coisas boas acontecendo e a gente não percebe isso. Interessante, sabe? Faço um pedido a você. Quando você for passar por mim e você fizer assim, rapaz, não dê não, por favor, não me passe calado. Porque a Bíblia diz que nós somos alegres, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é verdade? É verdade. A gente vem para um culto como esse louvar, aí tem pessoas que passam, você está aqui, rapaz, não dê, fique calado e passe, eu não tenho raiva de você não. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou caminhando agora em outro lugar ali, e há uma pessoa que se converteu comigo, e é santa demais, e passa por mim, passa por muito, não é só por mim não, é por muita gente. A cara é desse tamanho, empina o pescoço assim, não olha para ninguém, não fala para ninguém, não dá um bom dia, uma boa tarde a ninguém. É difícil você pegar o incrédulo e dizer, tem a mente de Cristo. É difícil ou não é? É muito difícil você dizer isso para o incrédulo e ele acreditar. O que é que Paulo está dizendo aqui? Nós precisamos de consolo. Você pode me ver assim com cara de delegado, né? Pensa num cara que gosta de abraçar os filhos, de cheirar, sabe? Que gosta de abraço. Sou eu. Eu não dou em todo mundo aqui porque às vezes a gente não tem liberdade para dar em algumas pessoas, eu respeito, mas eu gosto de dar a paz. Isso é bom, isso nos exorta, isso nos fortalece, isso nos anima. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu vivia no bar, que ficava bêbado, eu ficava bonito, ficava rico, ficava brabo, e todo mundo me abraçava porque eu tinha dinheiro, pagava a conta. E na igreja, por que não acontece isso? Se nós somos a comunidade do amor. Verso 7 e verso 8. Olha o que nos diz. Sim, irmãos, por isso ficamos o quê? Animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda necessidade e tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Sabe o que me veio à mente quando eu li esses dois versos? Perceba uma coisa, irmãos, que nem sempre o que desgasta uma igreja, nem sempre o que desgasta a obra missionária, nem sempre o que desgasta um obreiro, nem sempre o que desgasta a vida de um novo convertido, não são as tribulações, não são as privações, mas sim os problemas internos, as intrigas. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está afirmando aqui? Eu vivo, ou seja, eu sou animado, eu estou entusiasmado a continuar aquilo que Deus colocou na minha mão. Por quê? Porque eu estou vendo que vocês estão caminhando bem. Olha, não tem algo pior para um crente verdadeiro do que saber que alguém do seu lado não está bem. Igreja do Presidente Médici, esse pastor aqui com cara de bobo, com cara de tolo, sabe se você está bem ou está mal. Você pode se esconder, pode tapear, eu sei. E muitas vezes, isso tira o sono da gente, de mim, do pastor Jamerson, do pastor Jorge, do pastor Eudo que está chegando agora, creio eu. Se você é um crente verdadeiro e você tem intimidade com alguns irmãos, e você olha para seu irmão, você sabe que ele não está bem, e isso, irmãos, não lhe entristece, há alguma coisa errada com o seu coração. Paulo disse: eu tive notícias boas,
Apesar de toda a tribulação, vocês continuam firmes, vocês continuam se amando. Eu agora estou animado. É como se ele dissesse: eu recebi combustível novo, eu agora vou fazer a obra com mais vigor, com mais felicidade. Como é bom! Como é bom isso! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos concluir? A última coisa que você deve fazer para que alguém amadureça: orar por ele. Verso 9 até o verso de número 13. No verso 9, Paulo começa a fazer o preparativo para a oração. E ele diz o seguinte: pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que eu vou pedir mais a Deus? Porque quando eu vejo o progresso de vocês, parece que Paulo está dizendo assim: eu tenho até vergonha de pedir alguma coisa a Deus, mas ele não tem. Eu estou alegre pelo fato de vocês estarem bem, mas eu vou continuar pedindo a Deus por vocês. E há uma aplicação aqui nesse verso 9. Você pode fazer mais por uma pessoa de joelhos, orando por ela, do que trabalhando para ela. Sabe por quê? Nós nunca sabemos de quantos pecados nós temos sido salvos e quantas tentações temos superados pelo fato de alguém ter orado por nós. Você sabia disso? Verso 10. Ele diz o seguinte: oramos noite e dia. Veja que era uma oração incessante, com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Irmãos, nenhum de nós que estamos aqui não precisamos ser trabalhados. Eu digo a você que Deus foi muito bom comigo. Sabe por quê? Porque Deus tem colocado ao meu lado pessoas que têm me ajudado a crescer. Eu não vou citar nome para talvez eu seja injusto com alguns, mas Deus tem colocado do meu lado, ao meu lado, pessoas que têm me incentivado a ler, a estudar, a orar. Eu tenho pessoas do meu lado que chegam diante da minha família e diz: você está lendo o quê? Às vezes eu digo nada. Agora eu estou lendo, para que essa pessoa, quando perguntar, eu digo: estou lendo tal livro. Veja como Deus é bom, né? Paulo diz: eu quero ir aí onde vocês estão, para fortalecer a fé de vocês, para suprir, não é? Olhe para o verso 10: oramos noite e dia com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente, e o quê? E suprir. Outras versões diz: e reparar, ou seja, juntar os ossos quebrados. Essa palavra significava reparar as redes, consertar as brechas. O que é que ele está dizendo aqui? Eu quero lhe ajudar a crescer. Eu quero lhe ajudar a crescer. Deus tem colocado pessoas assim, e nós temos que ser essas pessoas também, que incentivem os outros a crescerem. Que diga, por exemplo: vale a pena, jovem, vim sexta-feira para aqui, né? Incentive seu filho a vir. Os jovens da igreja devem vir, sabe? Nós temos que estar ao lado de pessoas assim, e nós devemos ser também essas muletas para essas pessoas, que ajudem a fé deles a crescerem, a irem adiante. 11, estamos já terminando. Aqui é a oração propriamente dita, né? Ele diz que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus Cristo, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Vocês sabem que Paulo foi impedido, ele é quem diz, não sou eu, por Satanás, de rever esses irmãos em Tessalônica. Como Satanás fez isso? Usando a perseguição dentro de Tessalônica, cobrando um valor de Jason
e pedindo que Jason dissesse o seguinte: Paulo nunca mais vai voltar aqui. Interessante que Paulo ora a Deus para que ele possa voltar. O que é que eu aprendo aqui? Que Paulo orava pelas coisas comuns da vida, pelas coisas, por assim dizer, pequenas da vida. Você ora por isso? Você só ora por grandes coisas. Qual a decisão que você tem a tomar amanhã? É algo que você acha que pode tomar na força do seu intelecto, na força do seu braço? Ou será que você não precisa consultar a Deus? Senhor, é da tua vontade? Tu queres que eu realize isso? Senhor, fala comigo com relação a essa decisão que eu tenho a tomar. Pode ser uma coisa simples. Ele orava por coisas simples. Abre o caminho, Senhor, para eu ir para lá. Talvez muitos de nós dissessem o seguinte: não, eu vou porque Deus é comigo. Mas ele diz: não, Senhor, pavimenta a estrada, pavimenta o caminho, para que eu saber que é a tua vontade de estar lá. Será que nós temos feito isso? Orado também pelas pequenas decisões que nós temos que tomar. Se é que nós podemos dizer isso. Que decisão eu devo tomar? Que caminho eu devo seguir? O que eu posso fazer ou não? Ore. E já concluindo, verso 12 e verso 13. E o Senhor faça com que cresça e aumente um amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Interessante, por que Paulo pede isso, que o amor cresça? Por quê, irmãos? Porque as tribulações, ela pode nos ensinar, mas as dificuldades também podem endurecer nosso coração. Quando a gente está passando um momento de prova, a gente pode tirar lições do momento de prova, mas a gente pode começar a murmurar diante de Deus e começar a elencar culpados pela situação que nós estamos vivendo. Uma coisa me chamou muito a atenção aqui no verso 12, sabe? O verso 12 eu vou reler. O Senhor faça com que cresça e aumente o quê? O amor de um para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Por que isso? Irmãos, uma igreja que não ama está em trevas. Talvez exista alguém aqui, ou talvez me acompanhando de forma remota, que você detesta alguém, que você tem raiva de alguém. Eu quero lhe dizer uma verdade aqui nessa noite: você está em trevas. Eu carreguei esse fardo alguns meses na minha vida. Ninguém da nossa igreja, irmãos, mas uma pessoa me fez muito mal, muito mal. E quando eu ouvia o nome daquela pessoa, eu me transformava. Aquela pessoa estava aqui em Campina, eu podia ir para onde fosse, para João Pessoa, para Maragogi, para Iringá, para o Rio de Janeiro, que eu nunca fui, aonde eu tivesse, aquela pessoa ia comigo, porque eu não conseguia liberar perdão. E um dia eu disse a Deus: Senhor, eu não posso levar esse fardo não, eu tenho que voltar a olhar para essa pessoa nos olhos. Irmãos, e graças a Deus, sabe quem se libertou? Não foi ele não, quem se libertou fui eu. Eu fiquei liberto, eu fiquei livre. O que é que eu aprendo aqui? Que uma igreja que não ama, ela está em trevas. Essa é a grande realidade. Os dons espirituais não são nada sem o amor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. O zelo doutrinário não agrada a Deus sem amor. Está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4. Então deixe-me dizer algo aqui a você: se há alguém aqui que você não consegue tragar, você está em treva. Não adianta se você louva bem, não adianta se você prega bem, você é treva. É a realidade. Nós somos a comunidade do amor. E finalizo com o verso 13. Aliás, eu queria acabar com o 13. Vamos lá, verso 13. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos.
Há muitos salmos bonitos na Bíblia. Eu sei pessoas que têm assim apreço por um determinado salmo, né? Eu tenho um apreço muito grande pelo Salmo 131. Quando Davi diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu olhar, nem altivo o meu coração. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas preciosas demais para mim. Está aí? Amém. Verso 2, Filipe, por gentileza. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Prestando contas da vida dele a Deus. Uma coisa é você dizer a seu cônjuge, a seu pastor, a seu amigo, o que está no seu coração. Outra coisa é você dizer a Deus o que está no seu coração. E aqui, o que é que tem a ver com esse verso de número 13? Tudo. Porque o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a fim de que o coração de vocês seja o quê? Fortalecido em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. E uma pergunta ressoa nessa noite, com base no verso 13. Se Cristo voltasse hoje, nós estávamos preparados? Né? Eu não estou falando em perfeição. Eu estou falando naquela luta constante que nós temos para acertar, para viver em santidade. 3 aplicações e a gente já termina aqui nessa noite. Primeiro, nós temos contribuído com o nosso melhor. Segundo, nós temos ajudado pessoas a vencer as tribulações e temos tirado lições delas. Terceiro e último, nós temos orado pela vida espiritual da igreja. Você tem orado por alguém, irmãos? Eu espero que sim. Porque se nós fizermos isso, nós mostraremos talvez que nós somos maduros, mas nós ajudaremos a outras pessoas a amadurecerem. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.